Todo homossexual has got a reservation in hell. tem uma reserva no inferno. Every lesbian Toda couple lésbica has got a reservation tem in uma hell. reserva no inferno. Every Todo transgender transgênero has got a tem uma reservation reserva no in inferno. hell. Every bisexual Todo bissexual has a tem reservation uma in hell. reserva no inferno. Every drag queen, Toda aquela drag every queen cross-dresser e prostituta has got a reservation tem reserva no inferno. O evento foi realizado no último domingo no pavilhão do Parque da Cidade. Em pé, os fiéis gritaram em reação às falas do... Senhoras e senhores, como é que vão vocês? Você já imaginou que... Você já parou para pensar que a maioria dos líderes evangélicos se preocupam muito com a vida de pessoas de fora do que com a sua própria imoralidade? Pregam contra tantos absurdos, embasado na Bíblia, abrem a Bíblia e falam contra os absurdos. Mas esquece os absurdos que existem aonde eles estão envolvidos. Eu estou para ver um pastor que abre o verbo em cima de um púlpito e expõe os absurdos cometidos pela maioria. E quando eu digo pela maioria, meu amigo, é exatamente isso, pela maioria dos líderes religiosos, líderes evangélicos, no caso. E eu estou falando aqui de um pastor americano que foi indiciado, né, agora por declarações homofóbicas na UMADEB. Quem lembra desse pastor aí, ó? Eu até concordo a ideia na época, né, que ele pregou, que foi um desabafo aí, representou muitos brasileiros evangélicos, com certeza, milhões de brasileiros evangélicos, mas trouxe uma certa consequência. Olha só a notícia saiu hoje. O pastor norte-americano Davi Endrigli, que pregou na União da Mocidade das Assembleias de Deus do Brasil, na UMADEB, em 2023, responderá a processo judicial no Brasil. Na época, Endrigli disse durante a sua pregação que os homossexuais tem, abre aspas, uma reserva no inferno, fecha aspas. Na última quinta-feira, ele foi indiciado por homofobia pela Delegacia Especial de Representação aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por orientação sexual ou contra a pessoa idosa ou com deficiência. Sugeriu-se ainda a proibição de suas palestras no Brasil por 3 anos. Essa é a consequência de um pastor introduzir no seu sermão, aproveitando as oposições, né, política da época, para introduzir ali um contexto politizado, politicado, ou seja, aproveitando a onda da política para, né, conquistar uma certa audiência e aplausos em cima de um discurso embasado por textos bíblicos. E eu não estou aqui defendendo a ala contrária aí, né, essa turma que processou ele, não. Mas mostrando para vocês, a justiça foi para cima dele com tudo. Para alguns é injusto, para outros é justo, e muita gente dizendo que isso é perseguição por pregar o evangélico. Pois bem, se é perseguição por pregar o evangelho, está aí se cumprindo uma profecia bíblica, não é verdade? Que haveria essas perseguições. Agora, de contrapartida, até vamos concluir aqui para entender melhor. Na pregação, intercalando leituras bíblicas e declarações de fé, o pastor proferiu julgamento sobre a salvação eterna, condenando ao inferno não apenas homossexuais, transgêneros e bissexuais, mas também drag, prostitutas, espectadores de conteúdo sexual televisivo, mulheres de saia curta e até homem que usa calça justa. Inclusive, ele falou o seguinte, abre aspas, você, moço, que está usando calça apertada, que é o espírito de homossexual, isso vai para o inferno. Você, moça, que quando sai de casa, a saia está curta e apertada, você sabe o que está fazendo? Você tem uma reserva lá no inferno. Fecha aspas. Disse em inglês enquanto um tradutor o acompanhava. E é aqui que eu falo, meus amigos, eles tentam, né, levantar esses porém biblicamente, usando o contexto para atacar as pessoas que precisariam estar sendo alcançadas pelo evangelho, que eles tanto defendem. Mas ao invés de colocar o evangelho de salvação, libertação, não, eles vão para o ataque
choque, provocando situações, principalmente no momento onde o país estava inflamado por essas coisas. E sobrou as consequências agora. E por que não falar dos problemas, já que gostam de atacar, né, um pensamento meu, por que não falo dos problemas deles, dos bastidores das lideranças, que esse cara sabe muita coisa, né, que corre nos bastidores. A notícia ainda diz o seguinte: a delegacia especializada instaurou um inquérito para investigar possível crime de homofobia cometido por Davi Endrigue durante uma pregação. Apenas para este crime varia de 4 a 10 anos de prisão, caso seja comprovado a culpabilidade. Então o pastor aí foi indiciado. E o que dá para entender aqui sobre esse episódio é que isso tudo expõe a hipocrisia moral presente em diversas lideranças evangélicas. E não estou defendendo essa turma que processou ele aqui, até porque também não tenho uma afinidade nenhuma. Mas falando-se daquilo que a gente vê dentro do contexto evangélico, onde estão mais preocupados obsessivamente em fiscalizar a vida alheia de pessoas que não estão no meio evangélico, e muito menos eles estão com a intenção de evangelizá-los, mas sim usam o momento para atacar as suas práticas, ao invés de conquistá-los para o evangelho que eles dizem que estão vivendo. Em outras palavras, olham tanto, fiscalizam tanto a vida alheia, enquanto ignoram as falhas dentro das suas próprias instituições religiosas. E aí vem as consequências. Porque se nós olharmos aqui a postura desse pastor David, né, Endrigue, acho que é isso assim que pronuncia, isso aqui ilustra bem, cara, essa contradição. Se você ver a mensagem dele ali, você vai ver que o cara atacou do começo ao fim, usando um viés político, escancaradamente, e em nenhum momento expôs também a imoralidade dos bastidores da vida dos líderes religiosos. E eu vou dizer para vocês uma coisa: essa fixação em ficar tocando em questões sexuais, principalmente, né, vestimenta, que a maioria das igrejas antigamente eram muito mais acirrado isso, hoje está um pouco mais tranquilo, mas ainda tem alguns como esse. Essa vontade de ficar, né, nessa fixação de questionar, de expor essa questão da sexualidade, de vestimentas, em nome da sã doutrina, isso tudo mascara problemas muito mais graves dentro do próprio contexto onde fazem parte essas lideranças evangélicas. A começar por escândalos de corrupção. Você não vê um pastor desse pregar. Abuso de poder, você não vê um pastor desse bater na tecla. Exploração financeira, você não vê um pastor desse falar. Pregar contra, bater contra, expor. Você jamais vai ver um pastor desse batendo contra líderes que comete abusos sexuais contra menores, mas varrer para debaixo do tapete eles conseguem fazer, mas se sente no direito de atacar, né, os de fora aí com as suas mensagens em nome de pregação do evangelho. Eu confesso a vocês que o que eu vejo diante disso tudo, cara, é que esse tipo de pastor aqui revela que a sua cruzada moral, né, as suas mensagens moralistas, na maioria das vezes não passa de um instrumento de dominação e controle social. E não uma verdadeira busca por viver um evangelho de justiça, de retidão. Você não consegue enxergar. Quem está dentro da bolha enxerga do jeito que a bolha apresenta, mas quem está de fora analisa bem, vai perceber que isso aí é uma hipocrisia sem tamanho. Lembrando que eu não estou aqui defendendo a ala que processou ele, não tenho sequer afinidade nenhuma com essa turma. Mas a verdade precisa ser dito. Coa um mosquito e engole um camelo, em outras palavras. Tiraria o chapéu, com certeza, falaria bem das atitudes desse cara enquanto esteve no Brasil, se ele tivesse escancarado a sua bocona santificada, ungida e batido contra a imoralidade no meio das lideranças evangélicas, como escândalo de corrupção, abuso de poder, exploração financeira, abusos sexuais de muitos líderes que vivem escondendo as suas impurezas, as suas hipocrisias, as suas vidas
pervertidas, outros são descobertos, né? Basta você dar um Google aí que você vai ver tantos pastores, chega a dar nojo de ler, cara, cada notícia, uma pior do que a outra. Se esse cara tivesse aberto a boca e pregado contra isso, eu daria talvez um pouquinho de moral. Mas do jeito que ele veio, usando o momento político, foi um desabafo de muitos na época ali. Claro, concordo, mas a verdade é que o cara abriu a sua boca e agora está pagando aí as consequências, e muita gente dizendo que isso aí é perseguição da igreja, perseguição contra a igreja. Se é perseguição contra a igreja, aceite, porque isso faz parte da profecia se cumprindo. Agora eu vejo isso como consequência de uma grande hipocrisia que essa turma vive. E, diante da lei aqui, fica muito evidente, enquadrado como o cara cometeu um verdadeiro crime, mas usando a Bíblia, Zaio. Usou a Bíblia para cometer crime. Mas seja sábio, o que está na Bíblia precisa ter sabedoria para ser apresentado e para que a pessoa seja convencido através de sabedoria. E a Bíblia é bem clara também sobre você buscar sabedoria. Agora, desse jeito aí, cara, causou uma verdadeira lástima. E as consequências agora estão vindo para ele, depois de anos, né, cara? Foi em 2022. Mas a verdade é, encerro o vídeo dizendo que, enquanto figuras ao exemplo dele aí, que ficam apontando o dedo para um monte de gente, no final das contas, eles estão tentando esconder alguma coisa na sua vida. E eu ouvi uma frase há muitos anos atrás e trago ela comigo. Aonde a santidade demais, meu amigo, há pecado, lascívia por trás. A aparência é de um santo que estreita o caminho do céu de uma forma que nem ele passa, no final das contas. O verdadeiro pecado, para encerrar o vídeo, guarda isso. O verdadeiro pecado não está na imoralidade dos outros, mas sim na hipocrisia institucionalizada que as mantém no poder. Guarda isso, por favor. A verdadeira imoralidade não está no pecado dos outros, mas sim na hipocrisia institucionalizada que as mantém no poder. Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. Me segue nas demais redes sociais. Deixa o seu joinha aí, que é importante. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.